Então vamos retomar aqui a nossa aula 6, a partir do nosso autor italiano, Norberto Bobbio, um autor do século XX, e a partir da sua extensa obra nós selecionamos um pequeno escrito dele chamado Liberalismo e Democracia, escrito dos anos 80 do século XX, que faz um esforço, estabelece um esforço para fazer essa discussão da possibilidade necessária de conciliação entre a tradição liberal e as ideias força do liberalismo, dentre as quais destaques a da liberdade individual e a da ideia de direitos humanos universais, direitos inerentes a todo e qualquer ser humano em qualquer parte da Terra, e a perspectiva da democracia, de uma conciliação possível e necessária, na visão de Norberto Bobbio, que a gente pode definir como um autor liberal nesse sentido, um autor do século XX, como nós já falamos agora há pouco no bloco anterior da nossa aula. Mas seguindo nessa discussão dessa possibilidade de conciliação entre liberalismo e democracia, considerando as promessas democráticas, como nós destacamos no bloco anterior, nós vamos adentrar aqui numa primeira parte da obra Liberalismo e Democracia, em que o Bobbio estabelece um recurso à história, faz um diálogo com o processo histórico, analisando a democracia desde os gregos, desde ali dos séculos 6, 5, 4 a.C., cidades e estado gregas no mundo clássico, e o liberalismo oriundo da modernidade, dos séculos 18 e principalmente ao longo do século 19, com os estados nacionais consolidados e o capitalismo em ascensão na primeira e posteriormente já na segunda revolução industrial. Então, nesse recurso à história, dessa relação possível, entre liberalismo e democracia, o Bobbio vai nos trazer a perspectiva de que, por exemplo, do ponto de vista histórico, o liberalismo político, e aí como nós falamos no bloco anterior, o Bobbio tenta fazer uma distinção entre liberalismo político e liberalismo econômico, liberalismo barra neoliberalismo, quando olhamos aí todo o século XX, temos aí essas duas dimensões e peculiaridades históricas desse conceito, mas o Bobbio, adentrando nessa perspectiva do liberalismo político, ele nos traz o destaque histórico de que o liberalismo nasceu em oposição ao absolutismo. Então, esse é o ponto de partida de Bobbio para enfatizar que na oposição ao absolutismo em que todos são servos e o soberano é o rei, cercado de senhores feudais que exercem suas soberanias sobre seus feudos, o liberalismo ele vai nascer dos escombros do absolutismo, estabelecendo esse contraponto frontal ao absolutismo, numa perspectiva de defesa da liberdade individual, da defesa de que cada indivíduo precisa ser protegido na sua própria existência. Ele não é parte de um feudo, ele não é parte de um reino absoluto e divino, numa ordem divina. Aí quem lembra aí das aulas de história vai lembrar da igreja medieval e da perspectiva de que o rei era ungido por Deus, A legitimidade da soberania do rei ou dos reis absolutistas vinha de uma ordem divina cristã, Então o liberalismo ele vai se opor a essa perspectiva num alinhamento com a ideia de que a política é uma produção humana, como já nos disse Maquiavel lá na aula 2 do nosso curso, é um espaço da liberdade e é um espaço do privilégio da liberdade individual. Então, na história do liberalismo, esse é o caminho do ponto de vista político, Do ponto de vista da democracia, a origem, como eu já mencionei, e Bobbio nos traz, do ponto de vista histórico, é a origem grega, do mundo clássico, E a democracia, ela nasce fundamentalmente como oposição a outros regimes políticos.
Se você pega a obra de Aristóteles, A Política, né, do filósofo grego Aristóteles, você vai ver que ele vai traçando aí as características e os modos de funcionamento dos diferentes regimes políticos vivenciados na Grécia de sua época e anterior à sua época, na história do mundo grego antigo. E o Aristóteles vai trazer a democracia como um dos regimes políticos, né, que se opõe à aristocracia, à autocracia e às oligarquias, né? Então, nem governo de poucos, nem governo dos melhores, que é a aristocracia, e nem o governo por ele mesmo a partir de um pequeno grupo técnico que comanda, né? Nem a autocracia. A democracia seria o governo da raia miúda, né? O governo do povão, né? Do populacho, né? O próprio Aristóteles, em sua época, lá na Grécia Antiga, olhava com certo preconceito a democracia nessa perspectiva, né? É um governo que tende à demagogia, porque é um governo em que a maioria governa e a maioria simplória e pouco afeita à política, por não ser uma elite, tenderia à corrupção e à instabilidade, né? O Aristóteles já traz isso lá na sua época. Mas o que o Norberto Bobbio nos destaca do ponto de vista histórico da democracia é que, além de ser o governo das maiorias, um governo sob comando do coletivo dos cidadãos, né? É um governo um modelo político que se opõe a esses outros modelos, o autocrático, o oligárquico e o aristocrático, né? Numa perspectiva da igualdade social. Então, o primado da igualdade social e da participação de todos na política tem origem na democracia grega, né? E o primado da liberdade individual e da oposição ao absolutismo vai dar origem ao liberalismo político, né? na visão de Bobbio, né? Então, para ele, liberalismo e democracia têm origens históricas distintas, né? E precisa ser compreendida a partir dessas origens, né? O liberalismo é filho da modernidade e da defesa da liberdade individual, como eu já mencionei. E a democracia é filha do mundo grego antigo e da defesa da igualdade e da liberdade coletiva, né? Antes da liberdade de cada indivíduo, é preciso garantir a liberdade da sociedade como um todo, garantir igualdade social, né? Então, apesar dessas origens distintas, o Norberto Bobbio vai dizer, espera aí, no século XIX ocorreram mudanças sociais, políticas e econômicas que provocaram uma convergência entre liberalismo e democracia, né? Então, para Bobbio, existe uma relação entre os processos de democratização e de liberalização do século XIX, né? E isso pode ser definido, segundo ele, segundo sua obra, a partir de 3 movimentos básicos, né? O primeiro é a possibilidade de compatibilização do liberalismo com a democracia, né? Então ele vai olhar, peraí, no século XIX, e dialogando com, por exemplo, John Stuart Mill, o Norberto Bobbio vai dizer, o Mill era um cara de elite, era um intelectual oriundo da classe burguesa, né? Mas o Mill, ele já vai reconhecer, o John Stuart Mill já vai reconhecer a necessidade de organização das maiorias dos trabalhadores e que era praticamente inevitável que eles participassem da política, né? Então, apesar de defender o privilégio da liberdade individual e de que na sua época os trabalhadores não tinham ainda capacidade de participar da política, o Norberto Bobbio vai dizer que a consciência política de que os trabalhadores precisavam participar, se organizar e apresentar os seus pleitos, né? Apresentar as suas demandas, já era algo inerente ao seu tempo e que necessariamente o liberalismo seguiria esse caminho de reconhecer esses direitos, de reconhecer essa capacidade de organização, por exemplo, da classe trabalhadora ou, por exemplo, das mulheres, né? Então, Norberto Bobbio pega o John Stuart Mill como ponto de inflexão, né? Como um autor singular nesse sentido de mostrar que no século XIX, ao longo do século XIX, vai surgir essa convergência na visão dele
entre o liberalismo e a democracia. Para ele, essa convergência era uma verdadeira necessidade, tanto para o liberalismo existir como para a democracia, né? Porque existe uma relação antitética entre o liberalismo e a democracia. E a consolidação plena de um necessariamente gera a destruição de outro, na visão de Bobbio, né? Porque se você privilegia integralmente a liberdade individual numa sociedade de classes capitalista, você necessariamente vai negar a igualdade social, porque o privilégio será da propriedade privada e da liberdade de iniciativa individual. Por outro lado, se você, aí Bobbio está olhando, por exemplo, o socialismo real, né, do século XX, né? Se você promove a plenitude da igualdade social e a negação da liberdade individual, você pode descambar para regimes totalitários, nazifascistas, ou até para o regime stalinista da União Soviética, né? Onde o Estado, que seria o sinônimo do social e da ordem da sociedade, ele seria privilegiado do ponto de vista da soberania com relação à liberdade individual. Então, para Bobbio, a democracia sozinha, do ponto de vista das bases que estavam colocadas historicamente do mundo clássico, não seria possível na modernidade, porque a modernidade reconhece a liberdade individual como um valor universal que precisava ser preservado, defendido e ampliado. E o liberalismo sozinho também não funciona, porque nega às maiorias a perspectiva da luta social pela igualdade, que é inerente à democracia. Então, para o Bobbio, era necessário que existisse essa conciliação entre o liberalismo político e a democracia, sob pena de que um pudesse destruir o outro. Essa é uma questão fundamental, essa perspectiva de que um pudesse destruir o outro. O capitalismo em excesso, selvagem, destruir a democracia, e por outro lado, a plenitude da igualdade social e a negação do individualismo pudesse destruir a liberdade individual típica do século XIX. E a terceira questão importante o movimento importante é a ligação intrínseca entre liberalismo e democracia. Ambos estão dentro de uma relação necessária e primordial para a realização deles, né? Então, como eu estava dizendo até agora há pouco, né? Sem liberalismo, a democracia não se estabelece tal qual o século XIX trouxe, e sem democracia o liberalismo político não consegue cumprir suas promessas de garantia, por exemplo, dos direitos universais e humanos, né? Então, direitos humanos, né? Então, é preciso que exista uma relação entre liberalismo e democracia, uma conciliação entre ambos, para que ambos funcionem bem e garantam as suas promessas. É mais ou menos esse o caminho que Norberto Bobbio nos traz, e no próximo bloco da nossa aula 6 nós vamos apresentar outros elementos nesse caminho percorrido pelo autor para estabelecer a defesa da sua tese da conciliação entre liberalismo e democracia na contemporaneidade. Vamos juntos!